paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal AD Betel PE. Eu sou o evangelista Flávio Henrique. Iremos iniciar mais uma videoaula da lição desse trimestre que tem por tema o tabernáculo, a obra redentora de Cristo. Deus permaneça abençoando a você, meu irmão, minha irmã, que já é inscrito aqui em nosso canal. E você que ainda não é, que Deus permaneça abençoando a você também, mas se torne um inscrito em nosso canal, clicando no sininho do lado direito da sua tela, para semanalmente você receber alertas e notificações das postagens que fazemos em nosso canal. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui, dando uma pequena parcela de contribuição na obra do Senhor, fazendo esta videoaula para os amados irmãos. E agradeço também a confiança do nosso pastor presidente, nosso querido pastor André Barbosa de Medeiros. Quero enviar um abraço ao nosso pastor presidente e também ao pastor Manuel Rodrigues, que é coordenador das escolas bíblicas dominicais de nosso ministério. Nesta videoaula, estudaremos a lição de número 7, de 19 de maio de 2019, que tem por tema o lugar santo. Faremos a leitura do texto áureo da nossa lição, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 2. Vamos fazer a leitura do texto áureo nesse momento. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Amados, quando lemos o capítulo 9 do livro de Hebreus, vemos o autor detalhar alguns dos principais utensílios utilizados no tabernáculo e que iremos estudar nesta lição. Percebemos também que o autor, neste capítulo, nos traz uma informação sobre o tabernáculo celeste, que substituiu o tabernáculo terrestre através do poder do sangue de Jesus, nos dando acesso à presença de Deus, sendo Ele o nosso sumo sacerdote e mediador da nova aliança. Vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Com estes versículos entendemos o que diz a nossa verdade prática, que está escrito: através da sua morte expiatória, Jesus nos garantiu livre acesso ao Santíssimo Deus. Glória ao nosso Jesus, nosso sumo sacerdote que nos introduziu de seu precioso sangue através a Deus o Todo-Poderoso. Nesse momento, quero convidar você a fazer a leitura bíblica em classe da nossa lição, que ela está detalhada, está destrinchada em 3 capítulos diferentes, mas todos encontrados no livro do Êxodo. Leia comigo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25 e versículo 23 em diante. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Versículo de número 30. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro abatido se fará este castiçal. O seu pé e as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Capítulo de número 26, versículo 31 ao versículo 37. Depois farás o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu.
E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porais a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porais fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porais à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordado. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus cochetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo de número 30, versículo 1, logo após versículo 6 ao 8. Versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Versículo 6. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Gostaria de introduzir esta parte, ou melhor, gostaria de iniciar esta parte introdutória, lembrando aos irmãos de um convite que fiz aos amados na lição de número 3 deste trimestre, onde convidei uns amados a fazer um tour comigo pelo tabernáculo. Desde já quero pedir aos irmãos que, se não assistiram, assistam às videoaulas anteriores para melhor compreensão do tema principal desse trimestre. Nesta lição, iremos estudar, ou melhor, nesta lição estaremos passando da parte externa para a parte interna do tabernáculo, ou seja, estaremos entrando no interior do tabernáculo, que sabemos que foi dividido em 2 partes, sendo ela santuário ou lugar santo, conforme está em Êxodo capítulo 26, e Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, como também está em Êxodo capítulo de número 26, versículo 33 e versículo 34. Como falei anteriormente, a lição de hoje nos fala sobre o santuário, ou lugar santo, um lugar de bastante reverência e sacrifícios de Deus. Vamos para o primeiro ponto, ou primeiro tópico da nossa lição, que fala lugar santo, um lugar, local de serviço e comunhão com Deus. No primeiro subtópico deste primeiro tópico, nos faz uma pergunta: que lugar é esse? Já falamos que este lugar se chama santuário ou lugar santo, onde só quem tinha acesso a este lugar eram os sacerdotes que entravam para cumprir os serviços sacerdotais. O povo israelita tinha acesso ao pátio ou átrio, não é? Até o altar do holocausto, onde traziam as suas ofertas. No segundo subtópico, nos mostra que o lugar santo é um lugar de serviço e adoração. Acompanhe comigo o que está escrito no segundo subtópico da nossa lição. O caminho para Deus começa com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor, mas também era um lugar de adoração e profunda reverência. Meus irmãos, vemos que o lugar santo era um lugar de uso exclusivo dos sacerdotes, que para entrarem era necessário ter uma vida santa. Mas além disso, percebemos que o lugar santo era um lugar especial, um lugar privilegiado, um lugar de exclusividade. E tudo isto porque a presença de Deus estava no ambiente. Amados, extraímos um ensinamento prático aí. Pois quantos lugares aqui nessa terra são exclusivos ou costumeiramente são chamados de área VIPs ou camarotes, que muitos fazem de tudo para estarem ali. Sacrifícios financeiros, economias durante um período,
tudo para estar próximo de um cantor, de um atleta ou de uma celebridade que muitas vezes não dão a devida atenção ao valor ou tudo o que fizemos para poder chegar ali. Por isso que nós cristãos devemos valorizar quando estamos diante da presença de Deus. Respeito, meu irmão, é pouco. Reverência é pouco. Atenção é pouco, amados. Devemos dar totalmente o nosso melhor por estarmos na igreja, porque a presença do Deus Santo está ali. E onde está a presença, este se torna um lugar santo. O ponto central da nossa lição nos dá um conselho para cada um de nós. Está escrito assim: sejamos zelosos em nossa vida de serviço e adoração a Deus. Gostaria que você acompanhasse a leitura em alguns trechos do terceiro subtópico ainda deste primeiro tópico. Acompanhe sua lição. O propósito do lugar santo tinha como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifício pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. Um pouco mais à frente diz assim: ali estava explícito ou explícita a santidade de Deus, adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. O sacerdote não poderia entrar no lugar santo de qualquer forma, tampouco de qualquer jeito. O caminho que o sacerdote tinha que fazer para chegar no lugar santo nos mostra a importância que aquele lugar tinha. Aprendemos nas lições anteriores que o sacerdote tinha que passar pelo altar do sacrifício, pois era ali onde era oferecido o sangue do animal pelo pecado do povo. Este altar representa a cruz de Cristo, no qual ele, como verdadeira vítima expiatória, seria oferecido pelos nossos pecados. Leamos o que está escrito em 1 João, capítulo 2 e versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja o que nos diz no final ainda deste subtópico. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Se você ainda não glorificou a Deus nesse momento, meu irmão, acredito que se você glorificou é porque não entendeu, mas se não glorificou, eu vou explicar para você, para que você venha ter motivos para glorificar a Deus por essa leitura nesse momento. Antes disso, vamos ler Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 18 e 19, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Hoje temos acesso à presença de Deus através de seu Filho Jesus. Entenda que o que antes era exclusivo ao sacerdote, hoje nós temos acesso. O privilégio de sentir a presença de Deus era apenas do sacerdote. E hoje nós sentimos a presença de Deus. O único lugar que sentiam a habitação da presença de Deus era o lugar santo e no Santo dos Santos. E hoje Ele habita em cada um de nós. Glória a Deus pelo sangue de Jesus e pelo seu sacrifício na cruz que nos deu acesso a essa presença. Vamos agora para o nosso segundo tópico de nossa lição. Mas antes, se essa videoaula está sendo uma bênção para a sua vida, meu irmão, minha irmã, eu peço que você compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas através dessa videoaula. Compartilhe nas suas redes sociais, envie para os seus amigos pelo WhatsApp, compartilhe essa videoaula para que a palavra de Deus alcance também outras pessoas. Vamos continuar aprendendo, não é? Da poderosa palavra de Deus com o segundo tópico da nossa lição, que diz: as três peças que compunham o interior do lugar santo. Quando lemos Êxodo, capítulo de número 25, vemos Deus não só dar a planta do tabernáculo, mas também esclarece quais móveis iriam fazer parte daquele ambiente. E para saber quais objetos
eram esses? Vamos ler o primeiro subtópico deste segundo tópico, que diz assim: os mobiliários do lugar. No lugar santo haviam 3 peças que compunham um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. O castiçal de ouro, ou candeeiro ou candelabro, a mesa para os pães da proposição e o altar de ouro para o incenso. Esses utensílios não estavam no lugar santo por mera coincidência, pois Deus não trabalha com coincidência, meus irmãos. Ele trabalha com propósitos. E é sobre isto que estudaremos nesse segundo tópico da nossa lição. Acompanhe comigo o que está escrito no segundo subtópico, que nos fala sobre o castiçal de ouro. O castiçal era feito de uma só peça de ouro e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. O nome em estudo para este primeiro objeto é castiçal, porém, o mesmo recebe outros nomes, como candelabro, candeeiro, lampadário. Na linguagem hebraica, especialmente na Torá, o nome que se dá é recebido pela menorá. Não é? Mesmo tendo o castiçal 7 lâmpadas, ele produzia apenas uma luz. E como diz no final deste parágrafo, o castiçal iluminava todo o ambiente no lugar santo, pois o lugar santo não ficava exposto. Ele tinha uma coberta de peles que impediam a entrada do sol causticante do deserto. Consequentemente, devido a esta coberta feita de pele, a área, o lugar santo, se tornaria um lugar escuro, que não tinha uma visão muito clara. Então, o castiçal servia para iluminar aquele ambiente. As 7 lâmpadas indicam em sua plenitude a luz poderosa do Senhor Jesus, que é a luz desse mundo, conforme João, capítulo 18, versículo de número 12, que diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo é a nossa luz, a luz perfeita. Nele não há sombra nem variação de luz. Leiamos o que Tiago diz no capítulo 1 e versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós, meus irmãos, a Igreja do Senhor, somos castiçal deste mundo. O próprio Jesus disse isto aos seus discípulos em Mateus capítulo de número 5, versículo 14, a parte A. Vós sois a luz desse mundo. Ainda neste segundo tópico, acompanhe o que está escrito na nossa lição. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos nos quais havia uma mecha embebida de azeite, fornecendo dessa forma um combustível que, uma vez acesso, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente. O oco da coluna central do castiçal servia como um tipo de estoque de azeite que alimentava todos os braços das suas lâmpadas, trazendo uma durabilidade maior na iluminação do lugar santo. O azeite, combustível do castiçal, era extraído do fruto da oliveira, um dos símbolos do Espírito Santo, ou seja, se somos luz deste mundo, precisamos desse azeite combustível para iluminarmos. Seja cheio, meu irmão, do Espírito Santo, que é o azeite que provisiona o castiçal. O terceiro subtópico fala da mesa dos pães da proposição, que eu gostaria também que você acompanhasse o que está escrito em sua lição. Deviam estes ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. Podemos encontrar algumas expressões para indicar estes pães como pães da presença ou pão colocado perante o Altíssimo. Eles serviam de alimento para o sumo sacerdote e para seus filhos, os deixando nutridos para permanecerem no lugar santo e entrar no lugar santíssimo.
Por Cristo, todo crente foi feito sacerdote. Vejamos 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a cada dia devemos comer deste pão, para permanecermos nutridos, para entrarmos na presença de Deus. Daí, você pode me perguntar, onde está esse pão hoje? E te respondo com a passagem descrita no livro de João, capítulo de número 6, do versículo 48 ao versículo 51. Vamos ler. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quarto subtópico fala um pouco do altar do incenso. Acompanhe comigo a leitura. O altar do incenso era também identificado como o altar de ouro, ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas que, queimadas sobre eles, exalavam um agradável perfume. Enquanto oravam dentro do lugar santo, os sacerdotes queimavam um incenso que produzia uma nuvem de fumaça, que simbolizavam a proteção do povo de Deus. Interessante é saber que no tabernáculo havia 2 altares, um de bronze ou de cobre, e o que ficava na área externa, e o outro de ouro, que ficava na área interna, mas ambos levam a Cristo. O altar de bronze, que era o lugar de sacrifício, representava, e aprendemos nas lições anteriores que ele representava a cruz de Cristo. E o altar de ouro apresenta Cristo, além do nosso sumo sacerdote, como também do nosso intercessor, nosso mediador, e tudo isso através de seu sangue. Vejamos o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador dentre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que fala: o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Chegamos, meus irmãos, no terceiro tópico de nossa lição, que vai nos falar sobre os 3 véus que haviam no tabernáculo. Talvez você deva estar pensando ou se questionando: como são 3 véus se a lição só mostra 2? Mas calma, amados. Vou explicar, mas antes gostaria novamente de lembrar ou a compartilhar nossa videoaula, não é? E para que isso seja uma bênção para a vida de outras pessoas e consiga proliferar, consiga crescer a palavra do Senhor chegando a outros lugares. O primeiro véu não está nesta lição que nós vamos estudar, que estamos estudando, né? Quando estudamos a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio, o primeiro véu ali estava descrito, era o véu que ficava na porta da cerca do pátio. Vejamos Êxodo capítulo 27, versículo 16, que diz isso: e à porta do pátio haverá uma cortina ou um véu de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Neste véu poderiam passar junto com o sacerdote aqueles que fossem oferecer sacrifícios a Deus no altar de bronze, onde era o limite da presença do povo israelita, pois ali vimos que após o altar de bronze só quem poderia passar era o sacerdote. O segundo véu está descrito no primeiro subtópico deste terceiro tópico. Vamos ler comigo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito com linho torcido bordado, e só depois de passar pelo altar do holocausto e pela bacia do lavatório, o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Este véu separava o pátio do lugar santo.
Por este véu, os sacerdotes passavam sozinhos para ministrar na presença de Deus. E conforme Êxodo, capítulo número 28, o sacerdote tinha uma roupa especial para entrar ali, ou seja, o sacerdote, para entrar na presença de Deus, deveria estar devidamente vestido com aquilo que agradava e era da vontade de Deus. Vejamos o que está escrito também no segundo subtópico, que fala do terceiro véu. Esse é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Este véu separava o lugar santo do santo dos santos, e apenas quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Ou seja, no primeiro véu que passava o povo israelita até o altar de bronze, ali tinha acesso o povo israelita e o sacerdote. Após o altar de bronze, no segundo véu, para entrar no lugar santo, só quem passava era o sacerdote. No terceiro véu, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, só quem tinha acesso a ele era o sumo sacerdote. Veja que essa divisão do lugar santo e do santo dos santos nos leva ao propósito sacro do tabernáculo, mostrando que estas demarcações trazem a responsabilidade de quem está ali, e que os únicos privilegiados a sentirem a presença de Deus eram os sacerdotes. Hoje, irmãos, nós temos acesso à presença do Todo-Poderoso pelo sangue de Jesus e sua obra redentora na cruz do Calvário, conforme Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. O véu que antes fazia demarcações e planteavam, ou melhor, e enquadravam as pessoas que ali poderiam estar, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Vamos fazer a leitura. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Glória a Deus, meus irmãos, pela obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário, nos dando acesso total à presença de Deus. Podemos concluir, não é? Este terceiro tópico da nossa lição com a letra de um hino, não é? O hino de Asaf Borba, chamado Jesus em Tua Presença. É até um corinho que os irmãos muito cantam, que diz assim: Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Concluímos mais um estudo da lição deste trimestre, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Lição essa de número 7, que fala o lugar santo. Continue acompanhando nossos vídeos no canal ADBetelPE. Quero convidar você para que venha participar das nossas escolas bíblicas dominicais. Esse trabalho é realizado em todas as nossas congregações, nos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã. Quero enviar aqui um forte abraço aos dirigentes e vice-dirigentes das escolas bíblicas dominicais das congregações de Tabajara e Tabajara 2, a qual eu auxilio o nosso pastor-presidente pastoreando aquelas igrejas, ao evangelista Erivaldo Lins, ao presbítero Reginaldo Vieira, ao presbítero Alexandre Batista e ao diácono Silvio. Que Deus abençoe esses amados irmãos que se dedicam nas escolas bíblicas dominicais, nas congregações da Tabajara. E a todo o povo de Deus que se matricularam, são presentes e buscam aprender da parte do Senhor. Meus irmãos, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta videoaula. Feche seus olhos e oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Gratos, ó Pai, por todo o conteúdo que nós aprendemos aqui neste dia.
Abençoa, Senhor, a todo ouvinte, a todo irmão e irmã que nesse momento está aprendendo da Tua Palavra através dessa videoaula. Que o Senhor permaneça todos a qual este canal venha a alcançar, as suas respectivas famílias, para que a cada dia eles possam, Senhor, sentir mais e mais o desejo de buscar aprender da Tua poderosa Palavra. Obrigado, ó Pai, obrigado, meu Deus, pela vida do Teu Filho, pela obra redentora que Ele fez, morrendo na cruz do Calvário, para através do Seu sangue nos dar acesso à Sua presença. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, as divinas consolações do Espírito Santo, sejam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Até a próxima videoaula, em nome de Jesus.